Eu estava conversando com o pessoal aqui no começo, e inclusive isso foi uma coisa que eu gostei muito nesse capítulo, que é como ele dialoga, né? Então, se vocês quiserem dialogar durante a apresentação, fiquem à vontade. Então, a gente vai falar um pouquinho do criacionismo progressivo da Terra Antiga, a gente vai entender o porquê desse progressivo, e ele tem algumas bases principais. A principal delas é a Confissão Belga, que, se não me engano, o Rodrigo também já falou isso no nosso último encontro, né? Que a Confissão Belga vai declarar que o Reino Natural é o livro mais elegante e que ele revela a natureza divina e o poder de Deus. Então, a base dessa teoria é que tanto a Escritura quanto as obras da criação de Deus vão glorificar Deus e vão transmitir para a gente alguns atributos dele. Sendo assim, esses dois livros, eles são consistentes, eles concordam que Deus criou tudo, né? Eles vão dizer as mesmas coisas. Por que que às vezes a gente tem essa, é, essa ideia de que os dois divergem, de que a criação, a natureza e a Bíblia divergem? Essa teoria vai afirmar que o problema é a falibilidade da interpretação humana. Embora a Bíblia seja inerrante, nós somos seres caídos e, portanto, a nossa interpretação, tanto da Bíblia quanto da natureza, pode ser errônea. E por isso a gente pode enxergar alguns conflitos entre os dois livros, tá? Essa teoria que a gente vai ver, que vem do livro, né, da origem, ele vai dizer, então, que tanto essa teoria, né, do criacionismo progressivo da Terra Antiga, ou CTA, e a Bíblia, os dois concordam que Deus criou de forma transcendente o universo com as leis físicas. E que Deus usou uma sucessão de atos criativos. Então Deus foi criando por partes. Por isso que ela chama a teoria da criação progressiva, tá? Essa teoria vai dizer pra gente, então, que Deus introduz diversas espécies adequadas às condições mutáveis da Terra e em ótimas relações ecológicas. Lembra quando a Bíblia fala em Gênesis, né, que Deus viu o que ele criou e viu que era bom? É a mesma coisa que essa teoria está afirmando para a gente. Embora eles acreditem que há uma criação progressiva por etapas, eles não concordam na teoria evolutiva, de que as espécies têm origem em um ancestral comum, né? De que uma única espécie originou várias, ou de que a diversidade, né, foi gerada a partir de uma única espécie. E isso vai se estender, inclusive, à questão dos hominídeos. Então, eles também não vão acreditar que os neandertais, os australopitecos, são da mesma espécie que o Homo sapiens, que nós somos. Eles vão dizer, inclusive, que não há essa questão da ancestralidade comum, que Deus cria cada espécie da maneira que ele quer criar, tá? Essa teoria, para mim, ela está entre as teorias mais conservadoras. Se a gente fosse traçar uma linha entre a mais conservadora e a mais progressiva, eu acredito que a CTA ela está bem no meio. Então, ela vai trazer muitas bases bíblicas. Eu recomendo, inclusive, se vocês forem ler esse capítulo, e é legal que vocês leiam, leiam com a Bíblia, porque eles vão usar muitas referências, né? Então, assim como o pessoal do criacionismo de Terra Jovem, eles usam muitas referências bíblicas para se embasar, mas eles não são tão progressivos igual o criacionismo evolutivo, que vai se apoiar em várias teorias científicas atuais. Outra grande diferença entre o criacionismo da Terra Antiga e o criacionismo da Terra Jovem é que o criacionismo da Terra Antiga não usa só os relatos de Gênesis para entender a criação. Eles vão dizer que a Bíblia como um todo pode dar para a gente luz, pode dar para a gente alguns insights para a gente entender o texto de Gênesis. Ao mesmo tempo que essa teoria é uma teoria mais conservadora, vamos dizer assim, ela é uma teoria muito divergente. Para vocês terem uma ideia, existem pelo menos 6 interpretações diferentes do relato de Gênesis que cabem dentro do criacionismo de Terra Antiga. Entre eles, a gente tem a possibilidade dos dias da criação serem dias de revelação. Então, por exemplo, o primeiro dia é um dia que quer dizer que Deus revelou aquilo como se fosse um dia.
tá? A segunda possibilidade é que são dias de 24 horas, mas eles são separados por longas eras. Então, hoje, Deus criou a vegetação. Passam-se muitos e muitos anos, milhares de anos, e aí Deus cria os animais. Outra possibilidade são os dias como uma estrutura literária. Deus decidiu expressar aquilo como dias por causa da estrutura literária do gênero usado em Gênesis. A outra possibilidade são dias de 24 horas, só que há um intervalo grande entre Gênesis 1 e Gênesis 3. Se não me engano, essa foi uma das versões usadas para a novela de Gênesis, porque fala lá, então criou Deus os céus e a terra. Aí a gente tem um intervalo de tempo imenso. Na novela eles ainda usaram esse pedaço para falar da queda de Lúcifer e dos dinossauros. Essa teoria não vai abordar isso, né? Mas depois de milhares de anos, Deus vê a terra vazia e sem forma, e o Espírito pairava sobre as águas. E aí se dá a criação de novo em dias de 24 horas. A outra possibilidade seria de dias de criação análogos ou temporalmente relativos. Então, cada dia significaria um tempo específico e eles são parecidinhos. A sexta posição, que é a que a gente vai conversar mais sobre hoje, é que os dias de criação são eras ou longos períodos. Então, primeiro Deus cria uma coisa e essa criação leva um tempo grande para acontecer. Aí depois vem uma segunda fase da criação, que também leva outro tempo grande para acontecer. E a última é toda e qualquer combinação disso tudo, tá? Então é uma teoria bastante divergente e que a gente vai encontrar pessoas tanto dentro da igreja quanto dentro dos laboratórios aceitando essa teoria. O criacionismo do Dia-Era, ele vai brigar um pouquinho, né? Ele vai se apoiar nessa palavrinha aí, hebraica, que chama Yom. Não sei se eu estou pronunciando certo, galera. Eles vão dizer, ao contrário do pessoal da Terra Jovem, que vai dizer que Yom significa dias literais de 24 horas, o pessoal da Terra Antiga vai entender que são várias possibilidades de tradução, né? Que pode ser uma parte, né, de horas ou todas as horas do dia. Pode ser um ciclo ou um período de rotação, então, por exemplo, de noite a noite, de manhã a manhã, de tarde à tarde. Ou, inclusive, um período longo, mas finito. Esse tempo acaba em algum momento, tá? O autor, né, o Hugh Ross, ele vai afirmar que a visão do Dia-Era sustenta o solo escritura, tá? Eles mantêm a ideia da inerrância e eles vão afirmar que há um uso de linguagem figurada, às vezes, para transmitir a mensagem e o propósito de Deus. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido ou se estiverem perdidos, levanta a mão aí, eu falo alguma coisa, tá tudo certo. Os criacionistas do Dia-Era, né, que é essa teoria que a gente está falando, que é a criacionismo de terra antiga, mas dentro dessa teoria eles acreditam que os dias são eras. Eles vão dizer que há possibilidade de detectar a intervenção divina ao longo da criação. Então eles vão dizer que Deus vai criar, né, através de milagres ou intervenções divinas. Né? E eles falam que a gente pode detectar isso dentro do registro da natureza. O primeiro tipo de milagre que eles trazem são os milagres transcendentes, que são os atos de Deus que transcendem as leis da física e as dimensões espaço-temporais do universo. Então, seria, por exemplo, como Deus cria as dimensões espaço-temporal, como Deus cria as leis da física, né? Aí tem os milagres transformacionais, onde Deus reconstitui ou remodela algum aspecto do reino criado. Então, esses milagres transformacionais, eles acontecem dentro das leis da física e não fora. Né? Então, é como se Deus interagisse com o que já existe. E o último são os milagres sustentadores, que seria a ação contínua de Deus ao longo da história cósmica para sustentar e assegurar as condições precisas para a existência e sobrevivência humana, tá? Então, os criacionistas do Dia-Era, eles vão dizer que todas as leis da física, todas as constantes, né, todas as características do universo, da Terra, foram criadas, né, por Deus,
e elas vão manifestar os extraordinários poderes de Deus. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver que tudo é muito bem ajustado, que é a teoria do ajuste fino, e que tudo tem um propósito, né? Então a gente pode olhar para a natureza e identificar telos, identificar propósito nas coisas. Aí ele vai dizer também que esses milagres transcendentes são mais raros, né? E que Gênesis vai dizer então que Deus cessou o trabalho no fim do dia, mas ele continua sustentando a sua criação. Também ao contrário da teoria eu ia falar CTJ, mas não sei se o pessoal lembra ainda. Então, criacionismo da Terra Jovem, CTJ. Enquanto o pessoal do CTJ acredita que as leis da física mudam em algum momento na criação, seja durante a queda, ou seja lá em Noé, os criacionistas de Terra Antiga acreditam que Deus cria as leis da física e essas leis se mantêm as mesmas. Então, Deus cria essas leis e apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da gente ter amaldiçoado essa terra, Deus se mantém o mesmo. E Deus mantém os seus decretos e as suas leis estáveis, as mesmas, tá? Eu acho que para mim essa foi uma das coisas mais bonitas dessa teoria. Uma das grandes críticas que o pessoal do criacionismo da Terra Jovem faz às outras teorias é quanto à nossa questão de fé. Eles vão afirmar que é necessário esse diálogo com Gênesis para que a gente tenha base na fé e que pessoas, né, adolescentes, que não têm uma boa base em Gênesis, não conseguem resolver conflitos na fé ao longo da vida. E é justamente o oposto que o Hugh Ross vai falar nesse capítulo. Né? Ele vai dizer que há necessidade da gente estudar Gênesis, inclusive à luz da ciência, né? Inclusive usando desses fatos científicos, porque quanto mais a gente vê, quanto mais a gente tem oportunidades, né? Então, quanto mais Deus dá oportunidade para a gente mostrar como a ciência concorda e se integra com os 66 livros da Bíblia, mais razões a gente pode oferecer para as pessoas para confiarem em Cristo. Então, quanto mais evidências a gente vê no mundo externo de que a Bíblia é infalível, quanto mais diálogo e menos conflito, mais fácil é o evangelismo, mais sólida se torna a nossa fé. Tá? Então, ele chega no auge, né? Eu acho que essa é a grande parte do capítulo. Eu acho que é a parte que mais dá trabalho, inclusive, para a leitura. Porque aqui, se você não estiver com a Bíblia na mão, você vai sofrer um pouquinho para entender o que o autor está falando. Que são, então, as bases bíblicas que ele vai trazer para a gente entender essa teoria. Lembra que lá na frente ele falou que a Bíblia e a ciência deveriam concordar, porque afinal são dois livros, mas escritos pelo mesmo autor, então elas contam a mesma história. Então aqui ele vai mostrar para a gente onde na Bíblia a gente pode encontrar essas evidências. A primeira evidência que ele dá para a gente de que a criação não foi feita em dias de 24 horas, mas sim em eras, são os eventos do sexto dia. Né? Ele vai dizer, então, que Deus criou Adão, né? Deus criou os outros animais, e Deus manda, então, Adão interagir com esses outros animais. Adão é convocado, então, a examinar essas criaturas minuciosamente, dar um nome para essas criaturas todas. E ele teve tempo suficiente para descobrir as alegrias dessa interação, da interação dele enquanto ser humano, imagem de Deus, e esses outros animais. E esse tempo foi suficiente para ele enxergar a própria solidão. Tanto que quando ele vê Eva pela primeira vez, a exclamação que ele usa na tradução seria como um até que enfim, né? Já não era hora disso acontecer. E aí, Eva dentro do paraíso, né? Adão e Eva dentro do jardim, Deus vai dar então de novo instruções. Eles vão ter que aprender o que eles podem se alimentar, o que eles não podem se alimentar, como lidar com o resto da criação. Então, dá a entender para a gente que quando a gente olha todo esse contexto do sexto dia, a gente tem uma ideia de que isso não tem como caber em 24 horas, né? Que isso aconteceu num período maior de tempo do que 24 horas exatas. E que esse período foi antes da queda, porque afinal eles ainda estavam no jardim. O outro ponto que eles vão dar para a gente é da continuação do sétimo dia. Eles vão dizer que
embora a redação do texto vai falar que o primeiro dia teve fim, o segundo dia teve fim, isso não acontece quando o Gênesis vai falar do sétimo dia, né? Não tem essa declaração clara. Então é como se o dia do descanso do Senhor tivesse começado, mas não tivesse terminado ali em 24 horas, tá? E, e aí ele vai dar outras passagens pra gente, eu não vou dar spoiler porque é legal vocês lerem todas. Uma delas, inclusive, é em Hebreus, onde fala do nosso descanso no Senhor. Então isso é uma passagem muito bonita. E ele vai dizer, então, que a ideia é que esse descanso do Senhor durou milhares de anos, mas ainda assim foi um tempo finito. E se o sétimo dia foi um tempo tão longo assim, os outros 6 dias também podem ter sido dias longos, tá? O terceiro e mais clássico de todos os argumentos é quanto ao referencial de tempo. O autor vai usar principalmente Pedro e Salmo 90 para mostrar para a gente que a nossa interpretação de tempo é diferente da interpretação de tempo de Deus, né? Então, por exemplo, no Salmo 90, no versículo 4, a gente lê que, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, né? Então, a gente vê que o tempo para Deus, o autor está dizendo para a gente que o tempo para Deus tem uma duração diferente do nosso, como se um dia nosso fosse 1000 para Deus. Então, como a gente está vendo Gênesis fazer essa transição, né, da palavra do Espírito escrita por mãos humanas, então esse referencial de tempo pode ser diferente. Quarto argumento que ele vai mostrar para a gente é quando a palavra de Deus compara a eternidade de Deus à Terra. Então ele vai dizer, por exemplo, que lá em Miqueias, lá em Provérbios, em Eclesiastes, eles vão falar que Deus é muito antigo. Ele é tão antigo quanto as montanhas, tão antigo quanto a Terra. E se a gente olhar para a Terra com 3.000 anos de idade só, vai passar para a gente essa noção de que Deus não é tão antigo assim. Agora, se a gente pensar numa Terra com 3 bilhões de anos, a gente já tem uma noção maior de, olha só, Deus é realmente antiguíssimo. Deus estava presente antes do tempo, né? Ele vai usar algumas afirmações sobre a antiguidade da Terra, né? Então ele vai dizer que em Abacuque 3, versículo 6, o autor fala que os montes são antigos e as colinas são antiquíssimas, né? Que em Pedro vai dizer que os céus tinham existido há muito tempo e que se esses itens citados fossem tão jovens, então não tem por que esses adjetivos serem usados, né? A outra evidência é de que os dias são numerados, mas não há uma explicação explícita de que eles tenham 24 horas, tá? Então, eles vão dizer que, embora aquela palavra hebraica, o Yom, seja associado a números cardinais, 2, 3, não existe uma regra gramatical que mostre que essa palavra signifique um período numerado. Ou então que essa palavra signifique exatamente 24 horas. Não existe uma regra gramatical clara que diga isso. E aí ele vai dar outro exemplo para mostrar para a gente que um dia pode, né, que a palavra Yom, a palavra hebraica para dias, pode ter mais do que 24 horas. Esse exemplo está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 2. E esse é um exemplo que é legal a gente ler em casa, porque foi um dos pontos onde eu particularmente discordei com o autor. Mas a suma é que ele vai dizer, então, que o tempo que Oséias está chamando de 3 dias, na verdade, significam milhares de anos. E que, portanto, Oséias dá testemunho de que a palavra dias pode ser usado para milhares e milhares de anos. O sétimo argumento, que é uma analogia do Shabá, a semana de trabalho de Deus. Então, o que a gente vê aqui, esse também é um dos argumentos muito legais, é que eles vão falar do sétimo dia enquanto o descanso do Senhor. E aí a gente fala que geralmente a gente pensa assim, né? Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no sétimo dia descansou. O Hugh Ross vai falar pra gente que essa preposição em não existe no texto original, tá? Mas a gente deduz isso, que como Deus descansou no sétimo dia, então ele trabalhou nos outros 6.
e que isso vai ser uma analogia lá em Êxodo 20 para o descanso, né? Então a gente vai ver também que esse descanso não quer dizer sempre 24 horas. Por exemplo, em Levítico, o Shabá é um ano todo, é um ano de descanso para a terra. Então eles vão dizer que é como o sétimo dia, o descanso do Senhor, pode ser uma analogia didática para a gente entender que precisa-se de um descanso e que essa proporção ideal é de 1:7. Então a gente pode entender que não sejam 7 dias literais de 24 horas. Senão, esse um ano de Shabá não deveria ser um ano, deveria ser só 24 horas. O oitavo argumento que eles vão usar é do derramamento de sangue e a doutrina da expiação. Esse argumento, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todas as outras teorias que não o criacionismo da Terra Jovem. O criacionismo da Terra Jovem, como ele defende a criação em 6 dias, o descanso do Senhor no sábado, e em seguida a queda, dá para a gente a visão clara de que só houve morte depois da queda, né? Quando você está falando de eras, de milhares de anos, não tem como você entender que esses animais sobreviveram todo esse tempo, né? Inclusive, os autores vão usar aqui a questão das extinções em massa. Como você explica, então, a questão dessas mortes, né? Ou então os fósseis que a gente data, tão antigos, antes até da presença humana na Terra. Como a gente lida com essas mortes dentro da doutrina da queda? O Hugh Ross ele vai dizer que, que a Bíblia ensina para a gente que o derramamento do sangue de Cristo é o único e aceitável sacrifício expiatório pelo pecado. Ponto. Então, a morte de outros animais, ela não pode retirar o nosso pecado. Inclusive, Hebreus vai concordar e vai dar testemunho disso, né? Que o sacrifício de animais, ele não retira o nosso pecado, ele era um rito, né? Então, o Hugh Ross vai defender que essa doutrina da expiação, que o fato de nós precisarmos do sacrifício de Cristo para perdoar os nossos pecados, essa doutrina, ela não exige um cenário onde não exista morte de animais antes da presença humana na Terra. Porque ele vai dizer que a morte de animais, até porque os animais não tinham consciência, né, não têm consciência para pecar, então a morte desses animais não interfere na doutrina da expiação, porque só o sacrifício de Cristo é capaz de nos perdoar dos pecados, não a morte que acontece antes. O nono argumento, são muitos argumentos, é que essas declarações de tarde e manhã, né, então fez-se tarde de manhã o primeiro dia, então fez-se tarde de manhã o segundo dia, esses argumentos, eles são transições, tá? Então, Gênesis 1 pode usar essas palavras em hebraico para falar para a gente que um período acabou, que acabou um momento na história e está começando outro. Não necessariamente que aconteceu um período de 24 horas. Eu acho muito legal que, para encerrar essa história, o autor vai dizer o seguinte: longos dias de criação, no caso, eras, tornam a defesa da autoridade, da inspiração e da inerrância bíblica uma tarefa relativamente simples. Eles permitem uma interpretação literal e consistente de todos os textos da criação. Então você não precisa mais entrar em um conflito entre o que a ciência está falando e o que a Bíblia está falando, né? A gente não precisa dizer que ou a Bíblia entendeu tudo e os cientistas entenderam nada, ou o contrário, os cientistas entenderam tudo e a Bíblia está ultrapassada. A gente não precisa mais disso, desse conflito. A posição do criacionismo da Terra Antiga é uma posição de diálogo. Tá? Então ele vai afirmar que a visão do dia era liberta os cristãos de perspectivas tão derrotivas. A gente pode dialogar com a ciência ao invés de confrontar a ciência e supor que um dos dois está certo e o outro está completamente errado. A partir daqui, o autor vai entrar em alguns enigmas, que é a parte mais científica, eu diria, do capítulo. Tá? O primeiro enigma que ele vai falar é do enigma fóssil. A principal coisa que ele defende é que, se a gente olhar para o enigma fóssil,
e para as imagens de diversidade animal, a gente vai perceber que nos últimos tempos, né, nessa última era, houve um declínio na diversidade, né? É como se ele estivesse dizendo para a gente, olha, você não vê mais a criação evoluindo. Por que que você não vê mais? Porque Deus parou de criar. Eles vão interpretar que no sétimo dia Deus descansou, então Deus parou de criar. Por isso, a gente não tem fósseis recentes, fósseis jovens, a gente só tem fósseis extremamente antigos. Para não me perder aqui nas minhas anotações. A outra questão que ele vai abordar é a do dilúvio global. Mas por que a gente está falando de criação e tem que sempre trazer o dilúvio? Porque o dilúvio é a resposta do criacionismo para a Terra Jovem para os fósseis. Tá? Quem assistiu a última live do Núcleo de Ciências Naturais viu que há necessidade de água e terra para a produção de fósseis. Então, quem acredita no criacionismo de Terra Jovem vai dizer que a gente tem fósseis porque o dilúvio foi global. O dilúvio aconteceu no planeta todo ao mesmo tempo e por isso soterrou tudo e por isso a gente tem fósseis de dinossauros. Tá? É essa a defesa. Então, toda vez que a gente vai contrabalancear essa teoria, a gente acaba tendo que trazer o dilúvio para a conversa. O autor, o Hugh Ross, ele vai defender que o dilúvio não foi global, que o dilúvio aconteceu num lugar específico, mas que esse lugar específico era onde estava a humanidade toda. Inclusive, ele vai usar um texto de 2 Pedro para dizer que o dilúvio foi mundial em relação às pessoas e aos animais associados às pessoas. Então, por exemplo, se até a era do dilúvio as pessoas só tinham chegado até a Pérsia ou até algum outro ponto, o dilúvio só abrangeu até aquele espaço. Nos outros cantos da Terra isso não aconteceu. E que toda vez que os autores vão falar de mundo, o foco dele está nas pessoas e não no planeta Terra, tá? É interessante essa teoria, porque como ele está dizendo que a humanidade toda estava caminhando só até esse espaço limitado, isso vai trazer uma resposta para a gente quanto à antropologia. Porque existem várias culturas de várias etnias que vão falar sobre um dilúvio. Né? Existe na mitologia nórdica, existe aqui entre os índios tupi. Então, ao longo de várias etnias, você vê um dilúvio. Mas se o dilúvio não foi global, como essas etnias sabem que houve um dilúvio? Porque os ancestrais dela estavam no local onde houve o dilúvio, tá? E, e aí eles vão concluir até uma data específica onde o dilúvio pode ter ocorrido. Eles vão afirmar que, como a Bíblia diz, que levaram de 7 a 10 meses para a água retroceder, então, para ter esse volume todo de água, o que está acontecendo ali é o fim da última era glacial, tá? E aí eles vão fazer a datação, e essa datação vai bater com outros dados, inclusive com a genealogia de Gênesis 11, né? E aí eles vão dizer então também que a população humana estava restrita ali ao Golfo Pérsico, quando o Mar Vermelho ainda não era mar, e que a topografia do local favoreceria que as águas do dilúvio ficassem presas ali. Inclusive, o autor vai citar outros textos, Jó, Provérbios, para dizer que Deus criou os continentes para que os continentes fossem limitação da água e que então Deus não quebraria o seu próprio decreto. Se Deus criou o decreto de que o continente não é um limite para a água não vai passar o limite do continente, então Deus não faria o dilúvio atravessar continentes para chegar no mundo inteiro. Estamos quase acabando, gente, estamos quase acabando. A perspectiva sobre a morte, que também é uma questão que pega, né? E que a gente discutiu no nosso último encontro, que a gente discutiu, então, que se a Bíblia fala pra gente que o salário do pecado é a morte, como que havia morte antes do pecado? Né? Qual seria essa possibilidade? A resposta que o Hugh Ross encontrou para isso é que Romanos 5,12 fala que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a todos os homens. Então ele está dizendo que o texto bíblico diz para gente que a morte da qual a gente ouve lá em Gênesis não correspondia à morte dos demais seres vivos,
mas que essa morte que veio pelo pecado é uma morte aos seres humanos, tá? E aí, como a morte da vida humana. Opa, tá. E aí, outro ponto que ele vai trazer para a gente é que a importância da morte nas outras espécies, né, na vida não humana, para a sobrevivência da vida humana. Né? Inclusive, nos primeiros parágrafos do texto, ele vai dizer para a gente que Deus cria por etapas, porque Deus está preparando a terra para que a gente cumpra os mandamentos dele. E o principal mandamento de todos, que é e ele fazer discípulos de todas as tribos e sermos testemunhas. Então ele vai dizer que justamente porque a vida não humana morria, é que a Terra virou um lugar tão propício para os seres humanos viverem, né? Então, por exemplo, ele vai dizer que a morte da vida não humana abençoou a humanidade com uma arca do tesouro, com mais de 76 quadrilhões de toneladas de biodepósitos, que seriam carvão, petróleo, gás natural, né? Então, calcário, muitas coisas que vêm por causa da morte serviram para a gente poder existir e para a gente chegar no momento que nós estamos hoje, né? E é que é um texto. Aí ele começa a citar para a gente sobre a questão da redenção. Então é um momento, eu acho que é o momento mais cristão do texto dele, tá nessas 2 páginas. Vale muito a pena ler, eu não vou dar spoiler para vocês. Mas o que ele está dizendo para a gente é que, sim, Deus criou o mundo e Deus fez 2 criações. Deus criou a vida não humana e Deus criou a vida humana. E a vida não humana, ela também é boa. E há necessidade da morte, não como uma coisa pesada e ruim para a vida não humana, mas como algo que vai propiciar a vida humana. E ele conclui isso dizendo que, porque muita gente vai dizer que então a Nova Jerusalém é um Éden melhorado, né? Um jardim do Éden melhorado. Mas se tinha morte no Éden, como que é um Éden melhorado? Então ele vai concluir que a Nova Jerusalém é 1000 vezes melhor que o Éden. A Nova Jerusalém é 1000 vezes melhor do que qualquer coisa que a gente tenha visto. Sim, a criação de Deus é boa. Ele afirmou isso. Mas a nova criação, a criação redimida, na consumação, essa criação a gente não viu nada igual ainda e ela vai ser espetacular. Sem morte, sem sofrimento. Porque o plano de Deus vai ter sido concluído. Então não há mais a necessidade de uma preparação para que o reino de Deus venha de maneira final, para que o já e ainda não seja só aqui e agora. Uh. Essa é a questão das 2 criações. Ele vai dizer também um pouquinho das extinções em massa, né? Então, ele vai trazer alguns textos bíblicos para apoiar a questão de que Deus cria e Deus tira o fôlego quando ele quer. Então, ele é como se ele causasse extinções em massa para depois criar de novo. Aí, mais extinção em massa, cria de novo. E, curiosamente, até pouco tempo atrás, acreditavam-se em, acho que, 5 extinções em massa. Então, caberia entre os 6 dias de criação, as 6 eras, as cinco extinções. Uma outra questão que ele vai trazer, dentro ainda das 2 criações, eu dei uma adiantadinha aqui, é quanto à questão evolutiva. Né? Ele vai dizer que, como nós somos excepcionais, nós somos uma segunda criação, uma criação diferente, nós não evoluímos de nenhuma ancestral comum. Então, inclusive, os outros hominídeos, como o Homo erectus, o Homo neanderthalis, o Australopithecus, eles são espécies que não são seres humanos, portanto, não são dotados da imagem e semelhança de Deus. Só os Homo sapiens têm essa característica, tá? Ah, outro ponto interessante que o autor vai trazer para a gente
é que essas extinções em massa, elas são importantes para o estabelecimento de vida num geral na Terra. Então, um exemplo que ele vai dar é quanto à luminosidade solar e as eras de glaciação. Então, se a gente pensar que a temperatura do Sol está diminuindo, como que a vida se sustenta sem surgir uma nova era de gelo? E ele responde que isso só é possível por causa da morte de animais, inclusive no passado. Porque animais morriam nas primeiras eras, isso libera gases de efeito estufa e, portanto, a temperatura na Terra se mantém estável e por isso a gente não tem novas eras de gelo, tá? E aí ele vai continuar falando sobre como é importante a segunda criação, né, no caso a gente, e as outras explosões de vida. Mas a ideia do autor, ao todo, num geral, é que Deus é perfeito nos seus propósitos, Deus não erra, Deus não muda, e assim também são os seus decretos. E que tudo o que Deus faz é sob um planejamento. Então, tudo o que Deus fez, desde o começo da criação, é para que a gente, nós seres humanos, fôssemos capazes de receber então a redenção, receber o Cristo, que ele morresse por nós, que nós fôssemos redimidos e que nós pudéssemos, uma vez redimidos, pregar a palavra de Deus. E para isso ser possível, Deus teve que criar a terra em eras. Foi necessário uma sucessão de etapas que inclui a morte de seres vivos não humanos para que a gente pudesse sobreviver, para que a criação especial de Deus, os seres humanos, dotados da sua imagem e semelhança, pudessem sobreviver. É lógico que vão ter várias passagens bíblicas que vão discordar, vários desafios científicos, mas acho que isso aí a gente já pode trazer na discussão. Então eu vou encerrar por aqui a apresentação.